Olá, muito boa noite, minhas amigas e amigos de Idéu Espírita. Sejam todos bem-vindos. Com a proteção amorosa de Jesus e da encantadora presença de Maria de Nazaré, possamos ser todos envolvidos neste clima de paz, alegria e harmonia. Desejando mais uma noite abençoada, de estudo sistematizado e de reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o codificador. Sempre com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida da cidade de Pindamonhangaba, localizada na região metropolitana do Vale do Paraíba. Aproveito também para mandar aí o meu fraterno abraço aos nossos queridos amigos Davi Ascenso e o Sérgio Vasconcelos, companheiros que aí estão sempre responsáveis por esta programação aos domingos. Pois bem, minhas amigas e amigos, dando sequência ao Evangelho no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, hoje iremos abordar um assunto de suma importância. Onde ao tempo de Jesus, aqui na Terra, quando ele esteve entre nós, a maior preocupação que havia entre os escribas e fariseus, dentre eles muitos que eram os doutores da lei, considerados como opositores e perseguidores do cristianismo, bem ao contrário do que eles defendiam, era justamente causar ao povo daquela época a falsa impressão e posição de homens virtuosos e religiosos sobre o que ali pregavam nos templos e nas praças públicas, sem, contudo, buscarem a sua verdadeira transformação íntima, moral, conforme a sábia e imperiosa advertência do meigo Nazareno ao exclamar: nem todos que dizem Senhor, Senhor, poderão entrar no reino dos céus. A propósito, recordando o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, que vai ali do versículos 9 até 14, Jesus conta uma parábola sobre aqueles que se confiavam como sendo justos, desprezando os outros. Onde então 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então o fariseu, estando ali de pé, ele orava assim consigo, todo cheio de si. Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, apontando ali com o dedo em riste. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. E o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, sem ousar erguer os olhos para o céu, batia então no peito, dizendo, não com orgulho, mas com humildade: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Podemos ver, meus amigos, que pouca coisa mudou daqueles tempos de Jesus para cá. Pouca coisa. Pois sabemos que, mesmo como trabalhadores e divulgadores deste sublime e redentor Evangelho de Jesus, em que estamos sempre procurando levar a todos os recantos e irmãos de humanidade a sua consoladora, libertadora mensagem de amor, com intraduzível alegria aos nossos corações, orientação segura, amiga aos que se debatem, exânimes. Se faz, sem dúvida, claro, a imprescindível tarefa de esclarecimento e iluminação. Contudo, agora, será que bastará tão somente nos colocar na posição de embaixadores ou emissários das leis amorosas de Deus? Será que, como amantes desta bendita e santa doutrina,
investido dos mais profundos e ricos conhecimentos doutrinários, do verbo eloquente, inflamado sobre uma tribuna, poderemos, porventura, nos considerar verdadeiros e fiéis discípulos do Cristo? Estaremos realmente cônscios da nobre e importante missão que abraçamos? São questionamentos que surgem, às vezes, doravante, quando estamos ali, na casa que frequentamos, e é para refletir mesmo. Porque se não refletirmos, se nós não fizermos uma análise sobre o que nós estamos aprendendo e praticando, pouco avançaremos no nosso progresso. Então, Allan Kardec, nesse capítulo, ele menciona os cristãos, como está no Evangelho, que honram com os seus atos exteriores de devoção e se sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as outras paixões vis. Então, serão melhores com isso? Kardec pergunta se passarem-se recolhidos dias e dias em oração? Muda alguma coisa? Para mim, não. Sem se tornarem assim mais caridosos, indulgentes para com seus semelhantes? Vamos pensar. Porque mesmo como citamos há pouco, os fariseus tinham a prece somente nos lábios e não no coração. Então, pela forma, poderão se impor aos homens, mas não diante de Deus. O Criador, portanto, ele conhece os nossos mais íntimos desejos e intenções. Tentar dissimulá-los é enganar-se a si próprio. E ainda, perdemos o nosso tempo. Querendo ir no centro, aquele que quer ir à igreja. Então, o único caminho que vos está aberta para achar ou encontrar graça perante Deus é a da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque elas são a verdade. Elas constituem a plena virtude de tudo que nós precisamos incorporar em nossas vidas. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, que nós estamos trabalhando para isso, mas também o penhor da paz, desta tranquilidade, da estabilidade, das coisas que aqui nos integramos e nos entregamos ao plano da Terra. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como aquela casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. Então, aos que, porém, forem uma violação daquelas palavras, de contrapartida, fazendo tudo o que... Ou seja, fazendo o contrário, serão como aquela casa edificada na areia, onde o vento das renovações, o rio do progresso, as arrastarão. Enfim, nós sabemos que pegar a cruz que nos pertence e seguir os caminhos com Jesus não tem sido uma tarefa tão simples e fácil como imaginamos. Por isso afirmou Jesus em São Mateus, ali no capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabemos que é uma responsabilidade grande.
E não precisamos, por isso, nos preocupar se vamos fazer muito bem feitos ou totalmente 100% isso. Mas vamos, a cada dia, construindo esse degrauzinho. Vamos tentando a cada oportunidade que nos é oferecida para poder corrigir os nossos enganos, os nossos defeitos. Porque quantas vezes nós jogamos fora as bênçãos de renovação? Por exemplo, naquela parábola, acredito que todos se lembram, né, do bom samaritano, contada por Jesus, temos ali a presença do sacerdote e do levita, onde, apesar de vossos profundos conhecimentos das leis judaicas que versavam, ao contrário do samaritano que usou de compaixão e benevolência com o ferido, estes, então, sob alegações íntimas e temerosas, nem ao menos ali cogitaram de exercer a caridade com aquele próximo. É como se diz, né? Saiu de fininho. Embora, né, o cenário e os costumes tenham, né, se alterado, se modificado ao longo dos séculos, ainda conservamos em nosso âmago, em nossas almas, o velho homem, expressão até mesmo atribuída por Paulo, o apóstolo, aos Efésios, como criaturas corrompidas pelos desejos ilusórios. Então, de nada valerá permanecermos com o coração inundado de luz, se o amor permanecer represado e indiferente ao trabalho da verdadeira fé. Quando nós buscamos também o livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, o instrutor espiritual Eusébio, ali ele afirma diante de grande assembleia assim, que é impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. São as entrelinhas, né? No diálogo que estão tendo ali com André, com os demais. Portanto, então, para agradarmos a Deus, meus irmãos, procurando nos tornar melhores moralmente, precisamos, sobretudo, praticar o que nós falamos. Sermos fidedignos aos preceitos de amor, de justiça e caridade, como muitos já ouvimos e continuamos ouvindo toda vez que vamos ao centro, à igreja. Então, ninguém poderá alcançar o céu sem viver a dureza do chão. Então, a felicidade, como sabemos, é uma consequência das lutas e tribulações que empreendemos diuturnamente, tendo como grande desafio para o progresso a vontade de querer e a coragem de atravessarmos os áridos caminhos de provações. Até mesmo a Teresa de Calcutá, ela nos deixou uma famosa frase ao exclamar assim: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Porque às vezes a pessoa está ali, orando, mas quem sabe o que está ali contido dentro do seu coração? Com relação àquelas que ajudam, estão empenhadas, estão integradas no bem, essas estão servindo realmente, desinteressadamente, aos propósitos maiores do Pai. Quanto ao Espiritismo, ele traz como lema de sua doutrina aquela frase muito conhecida por todos nós, que fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho não há como nós alcançarmos este céu, as regiões celestes. Lembrando, né, há pouco falamos também de ter ainda uma vida terrena mais feliz. Então, este lema, né, do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, refutando o exclusivismo autoritário da Igreja e até a sentença dos católicos ao afirmarem que fora da Igreja não haveria salvação. De fato, e por respeito à doutrina católica romana,
ela sempre adotou a necessidade dos sacramentos ministrados para a salvação da alma diante do juízo final. Porém, a necessidade da fé operosa e lúcida, de certa forma, ela foi relegada a plano secundário, como que não se tornasse parte do ofício ministerial da igreja. Portanto, a máxima, fora da caridade não há salvação, ela até foi originalmente usada por Kardec como uma contraproposta doutrinária, tendo, como sabemos, a sua referência primeira, veja, lá na Revista Espírita, na edição do ano de 1861, onde Allan Kardec ele dá nota de uma obra chamada Bibliographe Catholique, que é uma edição número 3, de setembro de 1860, editada por George Gandhi, que se apresentando totalmente em defesa da Igreja Católica e, por conseguinte, em franca oposição ao Espiritismo. Até hoje, né, a oposição ao Espiritismo, tá, mas não como daquela forma tão ferrenha. Graças a Deus as coisas suavizaram bem mais para nós, né? E de uma coisa nós devemos, meus amigos, nos precaver sobre a questão que o codificador nos trouxe. Pois enquanto mantivermos apenas a aparência de bons cristãos, dizendo Senhor, Senhor, né? Sem nos apresentar ao trabalho do bem, que liberta, retifica e ilumina, seremos como Paulo, o apóstolo, exclamou, né, em sua primeira carta aos Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Bem aplicadas essas palavras. E uma das razões, né, para melhor entendermos o cristão inoperante, que se detém apenas na letra sem que o espírito vivifique, é a fé contemplativa que adotam. Já ouviram falar desta fé? Fé contemplativa. Que ficam só buscando a beleza ilusória. Aquilo que só acaba ali satisfazendo superficialmente. Então, essa fé contemplativa que adotam. A maneira, né, mesmo do eremita, o ermitão, indivíduo que, por penitência, religiosidade, misantropia, o simples amor à natureza, ele acaba se isolando da sociedade para cultivar os seus valores espirituais e vencer todas as tentações do mundo. Então eles acabam ali indo para o deserto, outros se insulam em mosteiros, e aí vai. Allan Kardec, na questão 770 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou assim aos imortais: que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Que pensar? Eles responderam: duplo egoísmo. Responderam assim, né? Então, do contrário, caberá também aquelas sábias palavras do amigo Nazareno, se referindo às iniquidades, às torpezas dos escribas e fariseus hipócritas, que muito, né, se afetavam em orar nas praças públicas para serem vistos. Como há pouco nós contamos, né, entre ali o publicano e o fariseu. Então Jesus falou assim: sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora se apresentam formosos, bonitos, brancos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e toda espécie de podridão. Então, meus amigos, pouco importa a denominação ou a instituição religiosa que frequentemos, caso não evitarmos esforços para servir condignamente a causa do bem que acreditamos defender. Ou não? Se assim não for, alguma coisa está errando.
É a teoria, mas a prática tem que estar juntas. Então, em vão será dizermos com toda convicção, meu Deus, eu tenho guardado, tenho procurado espalhar teus santos ensinamentos, sem, porém, lançarmos um olhar de compaixão e ternura à indigência. Outros dizem, tenho colaborado nos projetos assistenciais, sem ao menos ouvir o pobre desventurado que nos bate à porta. Mais adiante, exortamos as mais belas preces e mensagens de amor e paz. Quando no torvelino de nossas emoções desajustadas, acabamos crivando o coração alheio com golpes cruéis de cólera e azedume. Outros, ainda dotados da mais bela faculdade mediúnica, dirão em vão a Jesus, parafraseando até o texto bíblico, Senhor, Senhor, nós orientamos, nós auxiliamos os espíritos obsessores e sofredores em teu nome. Ofertamos o pão e a água da vida aos sedentos de espírito. E sabe o que Jesus dirá, como está ali nas próprias descrições bíblicas? Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Desmentindo com atos e dizendo apenas com os lábios que viveis caluniando o seu próximo, despojando as viúvas e cometendo adultério. Está lá dentro, na narrativa bíblica. E Jesus continua ali descrevendo, os seus ensinamentos maravilhosos, advertindo-nos. Afastai-vos de mim, cujo coração destila ódio e rancor, derramando o sangue dos vossos irmãos em meu nome. São as guerras, são os infanticídios, os latrocínios, onde nós fazemos correr lágrimas em vez de secá-las. Quantas coisas ainda, Senhor, meus irmãos, para que possamos ainda melhorar. Não longe de nós, mas próximo do que nos cerca. Jesus prossegue, para vós então haverá prantos e ranger de dentes, ou seja, sofrimentos, porque estamos em curso dentro dessa lei de causa e efeito, da qual não podemos fugir nem negar. Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, disse ele, para os humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras. E quando vos ajoelhardes, essas são as palavras que Jesus nos ensinou, meus amigos. Então a gente pode depender do seguinte: o barulho pertence aos homens e o silêncio vem de Deus. E que vale dizer, como naquela narrativa bíblica, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Pois mesmo que a chuva das tentações temporais e os rios das ilusões tentarem arrastar, os ventos da desesperança soprar contra os mais nobres e belos ideais, ainda assim, se nós permanecermos firmes no trabalho da fé, não só da fé, vejam bem, no trabalho da fé e da caridade, seremos como a casa edificada sobre a rocha. Mas, ao contrário, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha ao homem sensato que constrói sua casa sobre a areia. E quando a chuva cair, e os rios transbordarem, os ventos soprarem, então será grande a sua ruína. O tombo vai ser grande. Então, o texto que lemos nos evangelhos, de Mateus e Lucas, por esses dois evangelistas, lógico, são analogias para podermos entender a realidade que vivemos atualmente. Isto porque, para o homem comum que prefere viver o doce farniente,
expressão italiana, né, que significa a doce arte de não fazer nada, sem procurar se espiritualizar e melhorar-se moralmente, este estará sempre em busca do mais fácil e cômodo para si, pouco se importando com as futuras e indigestas consequências, né, que advirão para a sua economia espiritual e desse modo, né, a pessoa acaba sendo um relapso, truculento nas suas atitudes e sentimentos com o próximo e consigo. Porque vejamos, uma pessoa que não se ama, a pessoa não se amando, não se querendo bem, ela jamais poderá edificar algo de bom e positivo para si. Agora, entretanto, a maneira, né, da casa edificada, né, sobre um solo inadequado, mal respaldada em suas fundações, com materiais e serviços de péssima qualidade, o homem imprudente, distanciado das palavras divinas, ignorando, né, e recusando todo tipo de ajuda para melhor adequar a sua casa mental, desprotegida, então ele poderá sofrer as investidas espirituais do plano inferior. Isso fazendo essa comparação como nesta parábola que Jesus nos oferece. São Mateus, capítulo 5, versículo 19, diz que todo aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, então será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande aquele, né, que cumprir e ensinar. Então, imaginemos uma porção, assim, vamos pôr assim, dessa maneira, ou uma medida a menos no reboco. O que aconteceria? Ela ficaria fraca, deixando de então atentar a certos e importantes detalhes que cumpre estabelecer numa edificação. Então, isso certamente trará prejuízos futuros, né, para a casa, para aquela fundação, como, por exemplo, as rachaduras, às vezes vazamento, infiltrações ou algo pior. A mesma coisa é quando estamos conscientes das nossas responsabilidades doutrinárias, que dizemos aprender, né? Que quando a gente aprende, eu falo assim, é que a gente consegue já pôr em prática. Mas apenas estamos ouvindo. Então, se de repente resolvemos cometer ali um pequeno deslize, um moral, presumindo talvez que ninguém estará nos observando, opa, ninguém está olhando mesmo, né? Vamos fazer. Ah, isto não fará falta a ele. Ah, deixa de bobagem, uma mentirinha não irá prejudicar ninguém, né? Assim. Outros, né, porém, como defensores convictos, né, da falsa moral escramo. Larga disso, o perdão são para aquelas pessoas fracas, covardes. Mahatma Gandhi, o grande líder pacifista indiano, ao contrário deste comportamento tão habitual e mesquinho entre nós, os ocidentais, ele nos deixou um sábio pensamento assim, que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. Coisa mais linda. Então, se parafraseássemos Gandhi, poderíamos também dizer assim, que o perdão é uma virtude própria dos humildes, jamais encontrada nos orgulhosos. Portanto, meus amigos, ainda que venhamos a cometer uma pequena violação, uma leve infração às leis de Deus, da qual nós consideramos, sob a nossa ótica pessoal, sem maiores gravidades e proporções para a nossa economia moral e espiritual, e junto, né, daqueles também que partiram conosco a jornada terrena, isto na contabilidade divina não acontece. Não acontece. Como se diz a expressão, né, popular, tira o cavalinho da chuva. Olha, pois nada passa despercebido, nada passará sem ser notado e impune aos olhos de Deus. Onde toda causa deverá
preceder um efeito correspondente. Assim nós aprendemos dentro da doutrina espírita. De modo que será interditado que o nosso ingresso a regiões mais felizes no reino de Deus. Por isso que ele diz, nem todos que diz o Senhor poderão, ou poderão acessar um dia as paragens mais felizes. Nem tão pouco como até muitas crenças da antiguidade, onde acabaram atribuindo e pintando Deus como sendo um juiz implacável, vingativo, impiedoso, moldado às características de um ser antropomórfico. Isto é, ou seja, dotado dos aspectos humanos e passíveis de sentimentos e falhas. Já imaginou fazer um prospecto de Deus como ele fosse um homem, se comportasse como homem? Fora de cogitação. Allan Kardec, então, recebeu a seguinte resposta dos bons espíritos, certa vez, ao questionar, no livro dos Espíritos, pergunta 621, onde está escrito a lei de Deus? A resposta foi curta, na consciência. Na consciência. Então, desse modo, o tribunal e o juiz é a nossa própria consciência, que nos cobra pelos desatinos e faltas cometidas contra as leis sábias e amorosas do Supremo Criador. Portanto, cai por terra aquela ideia também de que nós devemos ser tementes a Deus. Já ouviu muito disso? Ser tementes a Deus? Como se ele fosse nos punir, nos castigar, a sofrer eternamente por nossos erros. Não é isso. Deus, ele é compassivo. Eternamente bom, justo, aguardando carinhosamente cada um de seus filhos, através do arrependimento e reparação pelo bem. Jesus disse que buscaria aquela ovelha tresmalhada, caso tivesse desviado, para conduzir novamente ao aprisco. Foi isso que Jesus nos ensinou também. No entanto, para sermos, meus amigos, merecedores e dignos do verdadeiro reino de Deus entre os muitos chamados e poucos escolhidos, a única e indispensável credencial para aportarmos os mundos mais felizes, e por que não, habitarmos novamente um dia, o planeta Terra em sua categoria atual de mundo de provas e expiações, em mundo regenerado, que é esse o caminho, esta transição que está se operando na Terra. A Terra estará regenerada um dia, quando então reinar a verdadeira prática da caridade desinteressada. Então, procuremos ser os bons e prudentes construtores que constroem sua casa sobre a rocha sólida, onde a argamassa e os tijolos de nossa edificação espiritual não se convertam em vãs palavras. Agradeço a presença dos amigos, internautas, e que possamos aí estar nos preparando para uma semana cheia de paz, de otimismo, alegria, principalmente trabalho, sobre aquilo que nós defendemos como sendo verdadeiro, a qual Cristo nos ensinou. Muita paz a todos e até uma próxima.